Se você tem medo do mar, talvez seja melhor parar por aqui. Porque hoje vamos explorar desde lendas antigas sobre o megalodonte, até supostas aparições de sereias filmadas por marinheiros em alto mar, sem esquecer dos fenômenos assustadores que poderiam engolir qualquer um em pleno oceano. Eu sou Miguel Dias e você acaba de chegar ao Eu Quis Dizer. E começamos com uma história de arrepiar. O Monstro de St. Augustine, datado de 1896. Naquela época, 2 garotos encontraram na praia da Flórida uma massa imensa de carne em decomposição, com cerca de 6 metros de comprimento e 2 metros de altura. Tentáculos saíam daquela criatura, lembrando-os de um polvo gigante. O Dr. DeWitt Webb, fundador da Sociedade Científica de St. Augustine, classificou o achado como um animal desconhecido. Décadas depois, amostras foram analisadas e cientistas concluíram que era gordura de baleia. Porém, criptozoólogos acreditam até hoje que poderia ter sido um polvo gigante não identificado, um dos primeiros globsters, nome dado a massas orgânicas misteriosas que aparecem nas praias. Seguimos agora para a Noruega, onde existe um fenômeno real e perigoso, o redemoinho de Maelstrom. Um vórtice marinho tão poderoso que inspirou autores como Edgar Allan Poe e Júlio Verne. Ele surge por causa das correntes de maré intensas, podendo formar redemoinhos com até 10 metros de diâmetro, fortes o suficiente para afundar barcos menores. Em 2011, um barco pesqueiro quase foi tragado pelas águas turbulentas da região. Embora não existam registros de grandes embarcações desaparecidas, pequenas embarcações sabem que devem manter distância. E por falar em perigos marítimos, conheça agora o Teredo navalis, conhecido como o verme de navio. Na verdade, ele é um molusco bivalve com forma alongada que perfura madeira, alimentando-se de celulose. Embora pareça insignificante, já foi responsável por afundar mais de 40 navios holandeses no século XVIII. Por causa dele, surgiu a necessidade de reforçar os cascos com cobre. Em 2016, dezenas de cais em São Francisco colapsaram por causa desse animal. Outro ser misterioso e real que habita os oceanos é o peixe-remo gigante, o maior peixe ósseo do mundo. Com seu corpo prateado, forma de serpente e mais de 8 metros de comprimento, vive em águas profundas e raramente aparece na superfície. No Japão, é chamado de mensageiro do deus do mar. E acredita-se que sua aparição anuncia terremotos e tsunamis. Em 2013, 2 desses peixes surgiram na Califórnia dias antes de um forte terremoto. Em 2020, outro foi filmado no México e em 2023, um exemplar com mais de 6 metros foi encontrado no Chile, gerando pânico. Agora, entramos em um dos mistérios mais famosos do mundo, o Triângulo das Bermudas, entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Muitos acreditam que é uma zona onde barcos e aviões desaparecem misteriosamente. Explicações científicas incluem liberação de gás metano sob o oceano, que poderia reduzir a densidade da água e fazer embarcações afundarem, além de tempestades e falhas humanas. Mas o mistério permanece. O caso mais famoso é o do VU-19. Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar rastros. Nem os destroços, nem os corpos dos soldados foram encontrados. 20 anos depois, um navio americano também sumiu na mesma área. Alguns acreditam que extraterrestres poderiam estar por trás disso. Em 1918, um naufrágio com 306 pessoas também terminou sem sobrevivente. Há ainda relatos de peixes com rostos surpreendentemente semelhantes ao humano. E em tempos mais recentes, casos como o das sereias do Zimbábue geraram enorme comoção. Um exemplo foi um documentário do Animal Planet, que mais tarde revelou-se apenas uma obra de ficção. Da mesma forma, a chamada Mermaid Body, encontrada na África do Sul, viralizou como sendo uma sereia verdadeira, mas logo se confirmou. Era apenas uma escultura de borracha. Mesmo assim, em 2012, a Administração Oceânica dos Estados Unidos se viu obrigada a emitir um comunicado oficial afirmando: não há evidências de humanoides aquáticos. Mas relatos continuam surgindo.
Nas Filipinas, pescadores ainda dizem encontrar criaturas humanoides nadando nas águas, a quem chamam de sereias do azar. E então, mergulhamos em outra lenda, o Kraken. Originado da mitologia nórdica, era descrito como um polvo ou uma lula gigantesca, capaz de engolir navios inteiros. Acredita-se que sua inspiração venha das lulas colossais, que vivem a profundidades abissais e podem medir até 13 metros. Uma dessas criaturas foi capturada na Antártida em 2007, pesando quase 500 quilogramas. Seus olhos, com até 25 centímetros de diâmetro, são os maiores do reino animal. Apesar do tamanho, são criaturas tímidas, que evitam qualquer contato com humanos. Logo depois, vem o temido megalodonte, o maior tubarão que já existiu. Com 18 metros de comprimento, era 3 vezes maior que o tubarão branco e se alimentava de baleias pré-históricas. Extinto há cerca de 4 milhões de anos, sua morte foi causada pelas mudanças climáticas e pela competição com ancestrais das orcas. Seus dentes fósseis, com até 18 centímetros, chegaram a ser vendidos como línguas de dragão durante a Idade Média. Embora oficialmente extinto, alguns acreditam que o megalodonte ainda esteja escondido em alguma parte inexplorada do oceano. E esse mistério ganha força quando lembramos que o ser humano conhece apenas cerca de 12% dos oceanos do planeta. A seguir, temos o Leviatã, um monstro bíblico mencionado no Salmo 74. Era descrito como uma criatura marinha colossal, semelhante a um dragão ou serpente dos mares. Algumas teorias apontam que poderia ser inspirado por predadores marinhos pré-históricos, como o Leviatã melvillei, uma baleia com dentes de até 36 centímetros, que viveu no período Mioceno. Outros acreditam que poderia se assemelhar a enormes crocodilos marinhos, que podiam atingir até 11 metros de comprimento. No livro de Jó, o Leviatã simboliza o caos primordial. Não há indícios de sua existência hoje, mas no passado pode ter sido rival direto do megalodonte. Avançando no tempo, em 1997, cientistas captaram um som misterioso vindo das profundezas do oceano, o bloop. Era um ruído ultrapotente, detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância, que causou alvoroço entre os especialistas. Surgiram muitas teorias, entre elas, a possibilidade de uma criatura marinha desconhecida estar prestes a ser revelada. Mais tarde, a explicação mais aceita foi o colapso de blocos de gelo na Antártida. Ainda assim, o som, semelhante ao rugido de uma baleia, permanece envolto em mistério, já que nenhuma espécie conhecida emite ruídos semelhantes. Por fim, chegamos ao lendário monstro do Lago Ness, talvez o mais famoso de todos. Disse que uma criatura desconhecida habita as águas profundas do lago escocês. Seria um plesiosauro sobrevivente? Uma serpente marinha gigante? Registros da criatura datam do século VI, quando um monge irlandês relatou ter espantado uma besta aquática. Mas foi em 1934 que o mito explodiu com a famosa foto do cirurgião, que mais tarde revelou-se um engano. Era apenas um brinquedo submerso. Ainda assim, a imagem percorreu o mundo, alimentando gerações de curiosos. Cientistas alegam que fenômenos como troncos à deriva, aves aquáticas e ondas podem ter causado ilusões visuais. Outros apontam para o esturjão, um peixe que pode ultrapassar 3 metros e habita águas profundas. Em 1987, a Operação Deep Scan reuniu cientistas e arqueólogos para investigar o lago com equipamentos modernos. E embora nada conclusivo tenha sido encontrado, o mistério persiste. Em um mundo onde apenas uma pequena parte dos oceanos foi realmente explorada, resta a pergunta: quantos desses monstros eram apenas mitos e quantos ainda nos observam silenciosamente nas profundezas? Se você curte mergulhar nesses mistérios, não esqueça de deixar seu like.